Líderes europeus se reuniram hoje mais uma vez em busca de uma demonstração de apoio à Ucrânia, enquanto os Estados Unidos, como a gente vem acompanhando, parecem cada vez mais serem parceiros da Rússia. Confira. Os países concordaram em estabelecer nas próximas semanas a chamada Força de Garantia, composta por tropas europeias no território ucraniano após o fim do conflito. Les Européens étaient beaucoup plus unis qu'il y a quelques semaines, étaient beaucoup plus audacieux et beaucoup plus déterminés, et surtout convaincus tous qu'au fond, ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est la sécurité des Européens dans la durée. França e Reino Unido têm coordenado os esforços do que seria um possível envio de soldados à Ucrânia, com o objetivo de proteger locais estratégicos, como cidades, portos e edifícios oficiais, numa tentativa de dissuadir futuras agressões russas. No entanto, a coalizão teve que reduzir suas ambições devido a divisões entre os países da União Europeia, causadas pela negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de garantir que a força europeia pudesse contar com a inteligência e a logística americanas. Durante o encontro, líderes europeus também criticaram um comunicado do Kremlin do início da semana, em que a Rússia afirma que só interromperia os ataques no Mar Negro caso o Ocidente retirasse as sanções e o bloqueio bancário contra o setor agrícola do país. But now is not the time for lifting of sanctions. Quite the contrary, what we discussed is how we can increase sanctions to support the US initiative to bring Russia to the table through further pressure from this group of countries. No início da semana, os Estados Unidos afirmaram que haviam chegado a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para garantir a navegação no Mar Negro e impedir que embarcações comerciais sejam usadas para fins militares. Horas depois, a Rússia divulgou um comunicado impondo uma série de exigências para implementar o acordo. Na reunião desta quinta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia não está de fato disposta a um cessar-fogo. Avaliação já demonstrada pelo presidente americano Donald Trump, que reconheceu numa entrevista ao canal Newsmax, exibida na última terça-feira, que o Kremlin pode estar enrolando a Casa Branca. Trump comparou a manobra às suas próprias táticas utilizadas em negociações comerciais. Será, hein, Leonardo? O Trump está achando que o Putin está fazendo com ele, Trump, aquilo que o Trump achava que ia fazer com o Putin. Não, agora falando sério. Leonardo, qual a sua avaliação da capacidade ou não dos europeus de se organizar em torno desse que é um objetivo bastante ambicioso? Estava escrito ali atrás, enquanto falava o presidente da França. Garantir, nós os europeus, a segurança do continente e uma paz duradoura na Ucrânia. William, os europeus, eles estão, digamos assim, eles foram atingidos por essa reação, essa postura do Trump e resolveram reagir. O Trump não convidou os europeus para participar das negociações lá com Rússia, lá com Ucrânia, novamente, aconteceram lá em Riad, e definitivamente os europeus chegaram à conclusão que quebrou a confiança dos Estados Unidos. E a quebra de confiança no nível estratégico, ela é muito perigosa. E aí nós estamos vendo toda essa mobilização da Europa em torno de aumento de percentual de gastos com defesa, impressionantes valores. Polônia, 4,7% do PIB gasto com defesa. Hoje saiu o anúncio do primeiro-ministro da Suécia, William, Suécia que era neutra até a entrada dessa guerra, o início dessa guerra da Rússia invadir a Ucrânia, e o primeiro-ministro da Suécia informou que a meta sueca agora é de chegar a 3,5% do PIB com gasto de defesa até 2030. Ou seja, a Europa está reagindo, a Europa viu que não pode contar com o Trump, com os Estados Unidos do Trump, só que tem um detalhe importante: capacidade de defesa demora. Ou seja, vontade é uma coisa, realidade é outra. Então, por mais que os europeus estejam manifestando essa vontade de aumentar o orçamento de defesa para se construir um navio, para se construir novas aeronaves, ou seja, construir capacidade real de poder combatente, isso leva tempo. Essa é uma grande questão. O Putin sabe disso e o Putin está fazendo um jogo de xadrez
com o Trump e com os europeus, tentando ganhar tempo para que as suas tropas possam avançar um pouco mais ali no leste da Ucrânia. Muitos dos analistas lá fora, sobretudo na Europa, Lorival, têm se manifestado céticos em relação ao passo além das declarações de união, de apoio, de reagir ao que o Leonardo acabou de descrever em relação à quebra de confiança estratégica, como ele disse, é algo gravíssimo, feita pelo Trump em relação aos ex-parceiros, agora vamos tratar assim, do Atlântico Norte. Os europeus estão, de fato, conseguindo dar esse passo? Porque participar de reuniões e fazer declarações fortes é a parte mais fácil do negócio. Eles estão na fase do planejamento, né, William? E tem se reunido todas as semanas, né? Tem feito reuniões de cúpula todas as semanas, às vezes em Bruxelas, às vezes em Paris, às vezes em Londres. E é planejamento. Se vai ser executado ou não, não sabemos, né? Mas o planejamento é bastante robusto, né? O plano é bastante robusto. Então, eles estão discutindo agora a mobilização de tropas, né, europeias, lideradas por França e Reino Unido, para, em caso de um cessar-fogo terrestre, né, estarem ali fiscalizando e monitorando esse cessar-fogo e entendendo já que existe a possibilidade, o risco, né, de, no caso de a Rússia tentar ocupar mais território, avançar sobre a linha de contato, haver, então, um confronto militar. Leonardo, eu queria trazer a sua atenção para um outro aspecto relacionado a essa questão ampla da forma como os americanos encaram a atuação deles nessa desordem internacional. Essa forma ficou escrachada, exposta, explícita, pornograficamente explicitada, digamos assim, naquele grupo de mensagens de um aplicativo comercial no qual estavam discutindo o ataque aos Houthis. Era uma demonstração de amadorismo do ponto de vista de gente que está ocupando praticamente a posição de ter o dedo no botão do ataque aéreo, que era isso que estava sendo discutido lá. Agora surge como consequência desse escândalo, em boa medida isso daí é um escândalo, a ideia de que os Estados Unidos, com posturas como essa, estariam colocando em risco, inclusive, a cooperação de inteligência entre os principais países integrantes dessa comunidade nos últimos 70 anos? William, você tocou no ponto fulcral. São duas questões só que eu gostaria de dividir isso que você falou. Primeiro, a questão das pessoas que hoje cercam o presidente Trump. Diferente do primeiro mandato, o presidente Trump, nesse segundo mandato, ele veio muito mais forte. Ele está com a maioria da Câmara, maioria do Senado, ele teve a maioria dos votos totais nos Estados Unidos e o Trump resolveu, dessa vez, colocar apenas assessores fiéis a ele. E acho que ficou muito claro para aqueles que leram os textos que foram revelados pelo The Atlantic, né, que saíram lá no Signal, nesse grupo aí do Signal de altas autoridades, que o próprio vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele estava questionando a validade do ataque aos Houthis naquele momento. Porque ele dizia que a questão dos Houthis era mais importante, por exemplo, para a Europa, poderia aumentar o custo do petróleo, do barril de petróleo, e ele questionava se o presidente Trump estaria realmente ciente disso. E o que nós vimos ali na sequência de mensagens é que este grupo, que é o primeiro escalão ali de assessoria do presidente Trump, não tem coragem de chegar no presidente Trump e dizer: chefe, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso é extremamente perigoso. Nós vimos no primeiro bloco do programa a questão das tarifas e a gente tem que somar essa questão das tarifas com essa questão da geopolítica de uma maneira geral. O que nós estamos vendo é um Trump que está muito poderoso, sem assessores que falam a verdade para ele, que dizem para ele aquilo que pensam, né, até contra a ideia inicial dele, e eu acho que isso realmente é extremamente preocupante, extremamente perigoso para o mundo, como você mesmo já manifestou, porque, obviamente, isso pode desdobrar
para outras questões, e vimos até no post, né, mostrando na reportagem anterior, no início do programa, o Trump postando ali que se Canadá se juntar com a União Europeia contra os Estados Unidos, serão ainda mais... Aquilo ali, como você disse também no início do programa, realmente me parece anos 30 e eu estou bastante preocupado. Dorival. E foram situações como essa, né, de os assessores não terem coragem de contradizer o líder, que levaram o Stalin a cometer erros imensos, né, na Segunda Guerra Mundial, o Saddam Hussein a invadir o Kuwait, né, e o Putin a invadir a própria Ucrânia, né. Realmente esse contraditório ele é fundamental dentro da cultura militar, inclusive, né? Depois, tomada a decisão, todos seguem, mas antes tem de haver, sim, discussão. E voltando aos europeus, para complementar aquela resposta, eles estão ainda mais atiçados por esse atropelamento do que o Trump faz ao conversar, negociar e tomar decisões junto com a Rússia, sobre coisas que teriam de ser cumpridas pelos europeus, né? Além do que está aí evidente, que é essa questão do SWIFT, por exemplo, né? O SWIFT é uma empresa belga, pertence, portanto, à União Europeia, né? Como que o Trump negocia e concede para a Rússia o direito de vender seus produtos agrícolas usando as transações financeiras do SWIFT. Então, o Keir Starmer, ele falou assim, não é hora de reduzir as sanções, é hora de aumentá-las, e ainda falou assim, o que é um pouco irônico, para poder apoiar os planos de Donald Trump de obter um verdadeiro cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. E hoje o Daily Telegraph, que é um jornal londrino, que é o que faz a melhor cobertura desse conflito ucraniano, na minha opinião, ele traz, de novo, como já trouxe outras vezes, cada vez que tem um draft, um esboço de um contrato entre Estados Unidos e Ucrânia, eles obtêm, porque obtêm com o governo ucraniano, porque eles têm fontes muito fortes lá. E que aí inclui, além da exploração dos minérios da Ucrânia, da infraestrutura de energia por parte dos Estados Unidos, de roubar não, é uma palavra muito forte, mas de ficar com toda a riqueza da Ucrânia. Além disso, eles preveem que os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 voltarão a fornecer o gás para a Europa. E eles estão negociando entre Estados Unidos e Rússia, um negócio que é uma decisão europeia. E os europeus veem isso e falam, não, só que não, aqui é a Europa e quem decide somos nós. Deixa eu passar para você, eu tenho ainda um minutinho ainda mais ou menos, Leonardo, uma outra questão que nos ocupou agora recentemente com o Roberto Azevedo, que é tentar entender até onde o Trump quer chegar. No caso da política comercial, ele falou, eu não sei que resultado ele quer. Agora, me perdoe novamente a nossa audiência de eu usar uma expressão que vem do anglo-saxão. Você consegue identificar, no caso da Ucrânia, qual é o end game de Trump? Onde ele quer chegar? William, o que ele queria chegar como eu já falei num outro programa que participei, ele queria trazer novamente de volta a Rússia para o Ocidente, tirando a Rússia do colo da China. Essa aliança, essa parceria que a Rússia tem atualmente com a China é extremamente perigosa para os Estados Unidos. Isso não foi o Trump que falou, Kinsey já falou isso, Brzezinski falou isso. Então, essa era a grande ideia do Trump. O problema é que ele, em vez de conversar com os europeus e tentar convencer os europeus dessa sua grande estratégia, ele está tomando as decisões dele, as atitudes dele de uma maneira atropelada e a Europa já se posicionou que, perdia confiança no Trump. E isso é muito perigoso. E com o mundo se armando da maneira como nós estamos vendo, William, nós precisamos de uma reflexão, sei que não dá tempo de a gente discutir isso aqui agora, mas nós volto a insistir, temos que pensar no caso brasileiro, porque o mundo está se armando, a Europa se armando, Estados Unidos se armando, Rússia, China, nem se fala, ou seja, e como que nós ficamos? Então essa também é uma reflexão importante, porque nós não sabemos aonde vai dar todo esse rearmamento europeu, a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, agora quebrando aí limites fiscais em relação a gastos com armamento, ou seja, nós não temos noção de onde vai parar toda essa questão também, mas a ideia do Trump era essa aí, de trazer a Rússia novamente, inclusive a questão do gás para a Europa está dentro desse pacote, só que ele esqueceu de negociar
com os europeus isso antes. Não, ele tá governando por tweets, né, por mensagens nas suas redes sociais, e isso realmente não é bom, causa uma instabilidade muito grande no sistema internacional. Estou bastante preocupado.